Olá, boa noite. Estamos aguardando os participantes que vão nos acompanhar hoje à noite nessa live. Muito bem, os primeiros colegas chegando, sejam bem-vindos. Em instantes vamos começar a conversar. Estamos aguardando também o nosso convidado desta noite. Logo em seguida, vamos dar início aqui à nossa discussão. Obrigado a todos que têm nos acompanhado. Muito bem, pessoal. Em instantes vamos começar o nosso bate-papo. Já estamos com o nosso convidado online. Primeiramente, eu quero agradecer a cada um de vocês que nos últimos dias tem participado na programação que nós temos desenvolvido aqui no perfil. Muito obrigado a todos vocês por terem encaminhado seus questionamentos, por terem compartilhado aí os convites. Eu lembro que essa é uma iniciativa que tem por objetivo auxiliar as empresas, os profissionais, neste momento agora que todos estão buscando algumas alternativas para as dificuldades que o mercado como um todo tem encontrado. E para isso eu tenho aberto aqui o espaço no perfil para alguns amigos que também têm atuado com a mesma frente. Nisso nós temos dividido aqui o bate-papo em cima de diversos temas e hoje à noite, né, eu tenho aí a alegria de poder contar com o nosso amigo. Já cliquei aqui, em poucos momentos ele vai entrar na sala e a gente vai poder conversar. Eu quero lembrar a todos vocês que a iniciativa, ainda que seja do perfil pessoal, ela não tem a menor intenção em restringir, pelo contrário, ela tem aí o intuito de fazer com que você participe conosco, de que a gente possa, interagindo, ter novas ideias, trocar informações, e para isso você encontra na parte inferior aí da nossa tela um campinho de comentários. Vai ali, coloca a sua pergunta, põe a sua manifestação, que ao longo do nosso bate-papo nós vamos ter a oportunidade aqui de conversar com você. Convida aí os colegas, chama pelo WhatsApp, que ao longo dessa noite a gente vai poder bater um papo bem legal. Já tivemos alguns convidados ao longo da semana passada e desta semana, e ainda tem outros que virão aqui no perfil nos próximos dias. Mais importante que isso é que nós possamos, daqui para frente, estar cada vez mais unidos. Então, desde já, os amigos do Alcides que nos acompanham, convido que entrem lá no meu perfil, me adicionem, assim como os amigos que aceitaram o meu convite aqui, que são da minha rede de relacionamentos, encerrou aqui, vai lá no perfil do Alcides, anexa ele, que vai ter muita informação legal que ele vai estar trazendo e você com certeza vai poder aí ter novas ideias nesse nosso bate-papo. Muito boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite, meu amigo Alcides Andrade, já presente aí na sala. Boa noite, André, boa noite aos amigos que estão nos assistindo nessa quinta-feira à noite, véspera de Semana Santa, para falar aí de um assunto tão importante como o associativismo empresarial, os negócios 4.0, ainda mais nesse momento, né, de crise, de Covid-19, uma falta de previsibilidade muito grande sobre o que vai acontecer nos negócios e também nas associações empresariais. Então, eu te agradeço, amigo, né? O André tem feito várias lives aí durante a semana, muito especiais, com convidados muito bacanas, que têm falado bastante sobre vários assuntos. E hoje é a minha vez de tentar aprender um pouquinho aí com o André, com vocês, e transmitir um pouquinho do que a gente vem trabalhando aí nos últimos anos. Vários amigos aí entrando, Euclides, Erimar, Ercílio, obrigado, amigos. Infelizmente eu não consigo ver todos aqui, mas acho que a gente vai poder colaborar um pouquinho aí com as empresas, com as associações empresariais e sindicatos patronais. Já temos aí, Alcides, o Cabral Imóveis, Gustavo Hugo, a Carol Krebs, nosso amigo Marcelo Zimmermann, Luciano Baldança, Cervejaria da Lagoa, enfim, são muitos amigos que aceitaram aí esse convite nosso de um encontro, né? Então, eu reforço a cada um que está nos acompanhando, aqui é um canal de bate-papo. Você, assim como nós que estamos aqui na tela, é um grande amigo que nós gostaríamos de poder ouvir, de poder entender aí quais são as angústias, as soluções que estão sendo encontradas e vamos trocar, né? Vamos ter uma noite aí de trocas que vão ser muito positivas para todos nós. Alcides, talvez alguns dos que estão nos acompanhando, quando viram o tema lá, não conseguiram entender muito bem, por não, às vezes não ser do meio ou não ter essas informações ainda. Então, para a gente abrir o nosso bate-papo hoje, eu queria te fazer essa pergunta direta. O que é esse associativismo e, mais importante, né, o que é essa versão 4.0 que você tem trazido?
Então, André, o associativismo é aquela capacidade que as pessoas têm de se organizar em grupo, em coletivos, para fazer trabalhos em benefício comum. Então, na área empresarial, que é onde a gente atua há quase 20 anos, são empresas, né, de um mesmo segmento que se organizam em sindicatos patronais ou em núcleos setoriais das ACIs ou das AMPs, ou de forma multissetorial, através também de associações empresariais e sindicatos patronais. Então, a gente atua aí há 20 anos com isso e a gente vem percebendo a mudança muito grande em virtude da chegada da nova economia. A transformação digital, ela acontece em vários segmentos da economia, alguns desses setores acontece de forma mais rápida, algumas mais devagar, em algumas delas a disrupção é bastante acentuada, chega de uma hora para outra, em algumas outras a velocidade mais lenta, com inovações incrementais, e a verdade é que o mundo já mudou, né? E olhe que nós estamos falando do período pré-Covid-19. Então, 4.0 é isso, né? Quem nunca ouviu falar da indústria 4.0, quem nunca ouviu falar de negócios 4.0, e aí a gente trouxe para o meio do associativismo empresarial, que é a minha área de atuação, né? Que a minha empresa aí trabalha há quase 20 anos, para buscar ajudar os empresários, as associações empresariais e sindicatos patronais a fazerem a sua transformação digital. É isso que é o associativismo 4.0. A gente sabe que o desafio de ser empreendedor e de se tornar empresário hoje no Brasil é imenso, né, Alcides? Às vezes, com esse processo associativo, um pouco das dores e até do esforço que é necessário para fazer e manter o negócio, dividindo aí com alguns parceiros, dividindo aí com a colaboração de outros colegas em toda essa cadeia, isso facilita um pouco, né? Ainda mais num momento desse, onde, assim, com todo mundo dividindo as mesmas angústias e dores, às vezes pode ser que daquela falta de ideia total a gente consiga pelo menos encontrar alguns pontos que amenizem, ou às vezes até consigam solucionar o problema que uma empresa sozinha não teria condições de pensar nas respostas. São em momentos como esse de crise que a gente vive, né, que as associações são muito importantes. Né? Historicamente, as associações, infelizmente, vêm perdendo associados, muitas vezes não conseguem se comunicar com os seus associados, com os empresários em geral, de uma forma direta, de uma forma efetiva, e não são poucos os casos. Eu arrisco aqui a dizer que a grande maioria das associações empresariais e sindicatos patronais vem perdendo associados. Por isso, a importância de colocar essas entidades na nova economia. Mas são em momentos como esse que, quando o empresário não consegue resolver sozinho o seu problema, é que ele busca, né, a cooperação de empresas de um mesmo segmento da sua associação empresarial. Então, a gente tem aqui em Santa Catarina e no Brasil inúmeras associações que desempenham muito bem o seu papel. Posso citar aqui em Florianópolis a ACAT, Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia, que está totalmente alinhada aí com a nova economia, com serviços sensacionais, com espaços maravilhosos. Temos aqui também recentemente a CDL, que lançou o programa CDL Tech, que é um projeto de inovação para levar as empresas do varejo aqui de Florianópolis para dentro desse ecossistema de inovação muito forte que vive aqui em Florianópolis. No Secov, que é o Sindicato das Imobiliárias, a gente vem fazendo desde o final do ano um trabalho muito legal, em parceria com o Meet Hub, que é um hub de inovação de São Paulo, que funciona dentro da Cirela, junto também com a Bloco e com o nosso amigo Leandro Piazza. É um trabalho muito bacana também de transformação digital, e mais do que transformação digital. Porque transformação digital você pode pensar que é colocar sistemas, se comunicar com ferramentas digitais, e não, meus amigos, não é nada disso. A grande transformação digital está aqui, na cultura, na mudança de mindset. E aí eu queria contar um pouquinho dos meus 2 últimos anos, porque acho que é importante a gente focar nisso, né? Em 2017, eu saí do Secov, da minha empresa deixou de atender o Secov como um acordo, e fui respirar novos ares, e aproveitei para estudar muito essa questão da inovação e da transformação digital. Acompanhei uma startup no ano de 2018, a RCC Licitações de Itajaí, do meu amigo Fabiano Zucco, me deu uma grande oportunidade de apoiá-los lá. E fui ao Vale do Silício aí no final de 2018. Participei de vários eventos, cursos. Então a gente precisa, antes de fazer a transformação digital, a gente precisa fazer a mudança do nosso mindset, a mudança da nossa cultura, e a gente só consegue
ver que está mudando depois que você olha para uma mesma situação e enxerga de forma diferente. E foi isso que aconteceu com o Secov, que é o Sindicato da Habitação de Florianópolis. Em 2017 eu saí, passei 2 anos fora, retornei aí no final do ano passado, e a equipe que lá estava fez um grande trabalho nos últimos 2 anos, mas a forma de a gente enxergar como estava a entidade era muito diferente. Então, antes de colocar ferramentas digitais, André, a gente precisa mudar o mindset, não somente nosso, que é o da liderança, mas como também da nossa equipe. A gente precisa apoiá-los muito nisso, porque senão esse processo de transformação digital, de reposicionar, seja a nossa associação, nosso sindicato patronal ou a nossa empresa dentro da nova economia, não vai dar certo. Eu convido aqui os amigos a entrar num canal do YouTube chamado Secov e Mob Summit. Foi um evento que nós fizemos aqui no ano passado e que fala sobre transformação digital de imobiliárias de locação. As palestras que estão ali, elas se aplicam a qualquer segmento. E aí eu cito aqui o nosso amigo, presidente da ACAT, o Daniel. O Daniel foi convidado para mediar um dos painéis e quando ele saiu do painel, eu perguntei a ele, Daniel, e aí, o que você está achando do evento? Ele assim, Alcides, fantástico. Esse depoimento dele está lá no canal do YouTube, Secov Mob Summit. Eu disse, mas Daniel, você, empresário do setor de tecnologia, presidente da ACAT, conheceu todos os ecossistemas do mundo, o que você está achando de mais importante nesse evento? Alcides, nessa palestra eu aprendi no mínimo umas 4, 5 coisas que eu vou levar para a minha empresa. Então veja bem, né? O empresário do setor de tecnologia, altamente atualizado do mundo de ecossistemas de inovação do mundo todo, aprendeu com uma imobiliária de 60 anos do Rio Grande do Sul, que está totalmente imerso na nova economia, coisas para levar para a sua empresa. Então, acesse lá o Secov Mob Summit no YouTube, que você vai ver muito conteúdo legal, em especial na área de cultura organizacional. Então, meu amigo, voltamos ao Secov 2019, montamos aí o Secov Mob Summit. A cultura que nós trouxemos foi outra, e aí a nossa vontade era pegar o Secov e meus amigos, olha, temos que começar tudo do zero. E aí é a maior dificuldade das pessoas que querem inovar, André. Porque quando você tenta inovar numa estrutura organizacional com uma cultura que não está preparada para inovar, é muito difícil. A gente percebe no mundo todo exemplos de grandes empresas que compram pequenas empresas inovadoras e que não dá certo. Porque a cultura maior, ela mais forte, acaba destruindo a cultura mais fraca. E aquela cultura inovadora, exatamente, presente na pequena empresa, ela vai se embora. Então, a grande dificuldade é de você fazer inovação fechada dentro da própria empresa ou organização. E aí a ACAT tem uma iniciativa muito legal aqui, onde as empresas montam pequenas sedes, né? A Brunhol Imóveis, por exemplo, está ali dentro da ACAT há muito tempo, fazendo inovação aberta, se conectando com startups, a bloco do nosso amigo Pedro, analisa startups, né? Prepara startups para poder conectar nessas imobiliárias que precisam de transformação digital. Então, essa forma de inovação é muito importante. E aí, um pouco desse aprendizado, a gente levou também para a CONAMP, a Confederação Nacional de Micro e Pequena Empresa, o presidente Ercílio, que nos acompanha, e comprou a ideia. O Ercílio é um cara fenomenal, é um empresário de 74 anos, e que quando nós falamos aí no Associativismo 4.0, em agosto do ano passado, ele de imediato comprou a ideia. Para você ver que a questão da inovação não está na idade, está na questão da cabeça da pessoa. Exatamente, e nós, então, escrevemos um projeto, levamos ao Sebrae Nacional, que comprou a ideia, e aí, desde o começo do ano, a gente vem desenvolvendo esse trabalho de associativismo 4.0 para acesso a negócios em todo o Brasil, para as associações de micro e pequena empresa de 10, 11 agora estados do Brasil. Tivemos que parar um pouquinho em virtude do Covid, não tem mais como fazer eventos e reuniões e viagens, né? E aí vamos voltar aí a qualquer momento. Mas friso, André, esse processo de transformação digital começa pela mudança da cultura, pela mudança de mindset. É muito legal você trazer isso para nós, Alcides, porque na segunda-feira agora nós estivemos com o Diego Brits Ramos, lá da Teutec, também da CAT. A gente conversou um pouco sobre essa entrada da transformação digital. E o que a gente comentava é que, apesar de haverem culturas bem restritivas sobre a entrada da tecnologia, sobre a necessidade de mudanças, nós caímos num momento agora onde não houve mais opção. Então, quer dizer, existiam empresas, sejam das pequenas ou das grandes também, que na hora de implantar uma melhoria, de colocar uma tecnologia a favor do seu negócio,
tinham grandes barreiras e que agora, em função do momento, não restou outra alternativa além de se render, né? Algumas já estavam um pouco mais pré-estabelecidas aí com o seu espaço para isso, outras estão tendo que correr atrás. Dessas empresas que têm sido acompanhadas pelas associações que você tem contato, como é que tem sido esse processo? O pessoal estava mais ou menos preparado, nesse momento estão conseguindo se adaptar para continuar seguindo aí os contatos com os outros associados, com os seus parceiros, ou esse processo, desde a comunicação até o controle do próprio negócio, continua uma barreira e talvez aí até um grande risco? André, nunca ninguém está preparado para uma crise do tamanho que a gente está vivendo. Não há empresa preparada, não há associação, sindicato patronal preparado para o que está acontecendo. A mudança foi muito rápida, ainda mais em Santa Catarina, né? Santa Catarina, o governador Moisés, há 3 semanas atrás, um pouco mais, determinou o fechamento de todas as atividades não essenciais e, na verdade, todos foram pegos de surpresa, né? Eu hoje atuo também de forma voluntária na presidência da FAMPESC, que é a Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas, e antes mesmo do governador determinar o fechamento, a própria FAMPESC, ela determinou a suspensão de todos os eventos, porque a gente sabia da crise que estava vindo em virtude do que já estava acontecendo no mundo, em São Paulo e outras cidades aqui das Américas. Então nós apoiamos naquele momento esse fechamento das atividades, até para ganhar tempo para fazer as UTIs, melhorar o sistema de saúde, mas ninguém está preparado, né? E agora está todo mundo correndo atrás do prejuízo. E vale lembrar que a gente quando recorre à história, André, a gente vê que a história se repete. Quais são os períodos onde mais se inova na história? São períodos de crises e de guerras, né? Quantas invenções, quantas inovações surgiram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, no período de pós-guerra, da Guerra Fria, são inovações maravilhosas. Então são em períodos de crise e de guerra que acontecem essas maiores inovações, em virtude também muito mais da necessidade que em virtude da oportunidade. E o que a gente vive agora é uma grande crise de saúde, uma grande crise econômica, e as inovações estão acontecendo de forma forçada. O que eu chamo, o termo que eu uso, André, é transformação digital forçada. Né? Recentemente no Brasil, nós tivemos aí a crise econômica que começou ali em 2013, 14, 15, e acompanhei várias empresas que ali já fizeram mudanças bastante profundas. Ou o próprio surgimento de startups em setores específicos da economia, que também obrigam empresas daquele segmento de correr atrás do prejuízo. Aquelas que saem na frente estão um pouco mais preparadas, aquelas que começam depois têm dificuldades grandes de se manter no mercado. E o que a gente vê é isso, é uma crise muito profunda e que a gente, infelizmente, muitas empresas vão sucumbir, lamento informar. A gente vem trabalhando muito para a busca de crédito, desburocratizar, de postergar o recolhimento de tributos, orientar a redução de despesas. Semana passada, agradeço aqui o Sebrae, que nos deu a oportunidade de ministrar uma palestra sobre gestão de crise nos pequenos negócios. E, na verdade, ninguém está preparado. E essa transformação digital ela vai ser forçada. Eu vou dar um caso aqui dentro da minha casa. Né? Minha esposa é fonoaudióloga. Ela tem o celular dela, faz algumas coisas na internet, o Instagram. Gente, isso não é transformação digital. O que ela fez essa semana foi começar a fazer terapia por teleatendimento. Então instalou aqui as ferramentas, o Zoom, o Hangout, testou com a secretária e já fez alguns dias de sessão com alguns dos seus pacientes. Então ficou 3 semanas parado e a necessidade tanto do paciente de receber orientação quanto do profissional de adaptar a sua forma de atuar, ela leva essa transformação digital forçada. Né? Ela estava comentando comigo hoje, olha, eu para fazer um atendimento eu me preparo quase que 1 hora. Né? Antes ela chegava na clínica, de 40 em 40 minutos entrava um paciente, uma profissional de altíssimo nível. Eu sou suspeito porque eu sou marido da Cibele, mas é uma das melhores profissionais aqui de Santa Catarina, é a única fono do sono aqui de Santa Catarina, e leva 1 hora para produzir uma consulta de 40 minutos. Então, isso sim é transformação digital, que faz a pessoa sair da sua zona de conforto e implantar ferramentas e a sua cultura. Talvez daqui a alguns meses, essa hora de trabalho, de preparar esse atendimento, seja reduzido para 30 minutos, para 20 ou para 15, mas a mudança de cultura é isso mesmo. Você precisa se forçar a usar as ferramentas. Eu estou aqui falando de associativismo 4.0,
Então, Ó, uma honra, hein? a gente está sendo forçado. Já fizemos aí várias pelo Facebook, né? E a gente então é forçado a fazer isso. E as entidades serão forçadas. A gente já recebe informações do interior, André, de empresas pedindo para reduzir mensalidade, para suspender mensalidade. Infelizmente, isso é uma realidade. A ACIF, uma grande associação empresarial aqui de Florianópolis, ela já suspendeu o pagamento da mensalidade por alguns meses. Foi seguido pela AMP de Blumenau e por algumas outras entidades também, mas não são todas as entidades que têm caixa para poder abrir mão de uma receita num momento como esse. Então, muitas entidades precisam sim correr atrás agora do tempo perdido que não iniciaram, ou que estão atrasados na transformação digital, e ver o que fazer. Né? Para os meus clientes a gente já orientou, olha, fique de olho nos vencimentos das contas, verifique associado a associado, se pagou, se não pagou, entre em contato, pergunta por que não pagou, tenta entender o problema do cliente, do associado. No momento de crise, André, a gente precisa ter empatia, a gente precisa se colocar no lugar do outro para entender o que o outro está passando. Então essa é a orientação que a gente dá, né, para empresas e para as associações. Então se coloque no lugar do outro. O Secov, o Cresci e o Sindimóveis estão publicando essa semana uma nota conjunta para a sociedade. O Secov e o Cresci e o Sindimóveis são de corretores de imóveis, de imobiliária, sugerindo a ampla negociação, a empatia, o bom senso, a boa-fé, se colocando no lugar do outro, né, para negociar os aluguéis. Né? E cada caso é um caso. E é assim que a gente tem que fazer. Cada caso é um caso. Tem empresa que foi muito impactada, essa que talvez não consiga pagar a associação, leve a diretoria para não cobrar essa mensalidade, daqui a 2, 3 meses ela possa voltar. A empresa que está lá bem, não tem por que pedir redução. Um mini mercado, um supermercado, um restaurante que trabalha com delivery ou takeaway, não tem por quê. Então, a empatia, o caso a caso, é extremamente importante para a gente entender o que está passando na empresa e na cabeça do empresário e a situação que ele vive naquele momento. O papel da associação também é ajudar. Então, por mais que tenha necessidade de receita também, como toda organização, ela precisa fazer os ajustes internos para poder seguir nesse momento de crise. Eu tive uma passagem também em Minas Gerais pelo meio das associações empresariais, Alcides, e sei um pouco como é essa dinâmica e essa dificuldade, né? Porque para muitos empresários, às vezes fica aquela busca junto à associação de algo específico para a sua empresa. Geralmente a associação ela tem a possibilidade de pegar mobilizações que grandes empresas fazem e converter isso em resultado para as pequenas, que às vezes não conseguem ser tão contributivas, principalmente do ponto de vista financeiro. E nesse momento agora, isso acaba sendo uma realidade ainda mais extrema. Né? Então, quer dizer, contribuir com a associação empresarial pode acabar revertendo como mais uma entidade que favorece e dá suporte para aquelas empresas menores. Né? E para você comentar isso, eu queria só reforçar também para os amigos que entraram aqui, vários amigos que estão nos acompanhando, né? O Juarez, Maninho, a Márcia Medeiros, lá de Juiz de Fora. Obrigado, Márcia, pela presença. Nós estamos aqui com o pessoal lá do interior do estado, aqui com o Walter Andrade. Obrigado, Walter, por estar conosco. Um grande amigo, Tiago Pio Reis, do norte do país. Muito obrigado. Olha aí o Bruno Maluf, lá do Canadá, nos prestigiando também. Ali Modas, o pessoal aqui, o Reinaldo também comentando. Cada um de vocês, mande sua pergunta. Escreva ali nos comentários agora para nós quais são os pontos que vocês gostariam que nós abordássemos aqui, que nós logo em seguida vamos estar encaminhando a sua pergunta aqui para o nosso núcleo de debate. Então, retornando para você, Alcides, esse papel que a associação faz de intermediário entre grandes e pequenos empresários. É importantíssimo. Eu peço que aos empresários que, se puderem, manter a sua mensalidade em dia, porque as associações é que têm capacidade de levar as demandas para o governo. A FAMPESC trabalhou essa semana muito forte com a assessoria do senador Jorginho Melo, semana passada. O senador apresentou um projeto de lei de crédito para fazer chegar o dinheiro na ponta. O dinheiro não está chegando na ponta. Então, já foi aprovado no Senado essa semana, vai para a Câmara semana que vem. Então, se não existisse a FAMPESC, se não existisse as AMPs, isso não teria sido feito. Cito um outro movimento em Santa Catarina, o Reage SC, também liderado aqui pela CIF, pelo amigo Rodrigo Ronsoni, que se também não existisse a CIF e outras associações empresariais, também não existiria esse movimento. Assim como outras federações empresariais, assim como eu, participo todo dia às 14 horas com reunião com o governo do Estado, sugerindo protocolos de segurança
bastante rigorosos para permitir a abertura das atividades econômicas não essenciais. Então, a gente precisa de mais do apoio das empresas, dos empresários, das empresas, nesse momento de crise, para poder manter esse grande trabalho que estão feito por essas federações empresariais, associações empresariais e tudo mais. É importante a gente voltar um pouquinho aqui, André, em relação ao porquê dessa transformação digital. Talvez algumas pessoas não entendam o que está acontecendo, né? Alguns anos atrás eu li um livro muito legal, que é onde dizia que a tendência dos preços da internet é ir a zero. E por que isso, né? Você tem uma conta no Facebook, não custa. Você buscar no Google, não custa. É claro que depois de um certo nível de serviços, ele tem alguns valores, mas valores muito baixos, né? Os primeiros 10 GB no Google é zero, não paga nada para estar lá. Aí quando passa para 100 GB de armazenamento, você paga ali R$ 6,99 por mês. E por que isso é tão barato, né? Porque, primeiro, há um fenômeno do aumento da velocidade da internet, que permite, por exemplo, Netflix e YouTube e outros streamings, né? Por exemplo, acabaram com as videolocadoras, uma disrupção tremenda. Então, o aumento da velocidade da internet, o aumento da capacidade de armazenamento também sobe exponencialmente. E a redução do custo, né, dessas tecnologias faz com que hoje seja possível fazer muitas coisas que há 10 anos atrás não era possível fazer. Então, essa mudança da tecnologia, do hardware, do software, vem revolucionando todos esses setores da economia. Eu sigo aqui um profissional do marketing digital, o Érico Rocha, gosto muito dele, que trouxe para o Brasil fórmula de lançamento e que fala uma coisa muito importante e que é um dilema nas associações empresariais, sindicatos patronais e também é um dilema em algumas empresas, alguns setores, que é a questão da segmentação e da supersegmentação. Há muito tempo se fala, né, que para você ter a liderança numa determinada micro-região, num determinado micro-segmento, você precisa segmentar, porque você vai ser o melhor naquilo ali. Então, uma mercearia de bairro não precisa necessariamente ter uma rede de mercearias de bairro. Se você for a melhor mercearia naquela região, você vai ter sucesso. E na internet, isso é muito mais fácil de fazer. Hoje você alcança qualquer pessoa, qualquer empresa, de qualquer segmento, de qualquer nicho, em qualquer lugar do mundo. Essa que é a verdade. Então, essa super segmentação que a internet permite de você fazer buscas, também permite você ter produtos. E o Érico Rocha então fala muito disso, e a gente vem fazendo muito isso. E as associações empresariais que são multissetoriais, elas têm essa dificuldade. Pense bem, uma associação que é multissetorial há 20 anos, 40 anos, 100 anos, como é que ela vai deixar de ser multissetorial? Mas aí eu digo, mesmo as melhores e maiores associações empresariais multissetoriais não chegam a 10% do número de associados do tamanho daqueles segmentos representados. Não chega, por quê? Porque quem quer atender tudo não consegue ser bom em nada. Essa que é a verdade. E aí o grande dilema que eu encontro hoje nos nossos clientes é esse, olha, você precisa deixar de ser multissetorial, você precisa atuar de forma setorial, ou você precisa atuar de forma setorial, de forma muito efetiva em cada setor que você atua. E aí a gente vê várias associações empresariais segmentadas, ou sindicatos patronais segmentados, que acabam tendo êxito muito maior, mesmo às vezes tendo menos serviços ofertados. Então, quando você vai fazer uma análise do percentual de empresas de um segmento que tem de empresas associadas a um sindicato, muitas vezes, que é setorial, né? Muitas vezes é muito maior do que associações empresariais muito atuantes que não conseguem ter aquele percentual. Então, eu defendo amplamente, né, que as empresas, em especial as micro e pequenas empresas, e que as associações empresariais, sindicatos patronais, atuem de forma segmentada. Antigamente não era possível, porque a internet não existia. Essas ferramentas maravilhosas da internet hoje, como o Google AdGrants, como o Facebook Ads, Instagram Ads e o anúncio patrocinado no YouTube, te permite você chegar lá. Eu não tenho dúvida nenhuma que você vai achar. Se você tiver 100 clientes no Brasil somente do seu produto segmentado, você vai achá-los. Então é uma primeira sugestão, André, que as empresas, nesse momento, possam pensar em se diferenciar, e as associações também, buscando uma segmentação, uma super segmentação. E a internet vai te permitir chegar neles, e é isso que está acontecendo hoje, de muitos empreendedores digitais que ninguém nunca ouviu falar, que de um ano para o outro se tornam os super popstars. O Érico Rocha, para quem não conhece, ele tem uma empresa há 7 anos no Brasil, um produto só, ele só vende um produto. Esse ano tem
2 ou 3, se eu não me engano, que é o Fórmula de Lançamento. Faz curso de como lançar produto digital. E o primeiro produto digital que eu comprei foi dele. Em janeiro do ano passado, paguei R$6.000. Eu nunca tinha comprado um EAD, uma videoaula, nada. E ele me capturou pela estratégia de marketing digital, por uma oferta irresistível, e eu paguei. No momento que talvez eu não pudesse pagar aqueles R$6.000, eu paguei. E fiz o curso maravilhoso. E eu não fui o único aluno, André. Tiveram 1.500 alunos na minha turma. Ou seja, na minha turma ele faturou R$9 milhões. Mas não para por aí. Opa! Porque ele fez 5 lançamentos no ano de 2019, todos de R$9 milhões. Então ele vendeu R$45 milhões. Uma empresa que tem 7 anos, que tem um produto, ele faturou ano passado R$45 milhões. E aí eu comprei também um tal do evento presencial em dezembro. E aí levei uma funcionária de um cliente meu, no sindicato patronal, e lá nós 3 dias maravilhosos de conteúdo. No segundo dia ele fez um lançamento presencial, André. Um produto de R$40 mil, uma tutoria, uma mentoria de 1 ano. E no evento tinham 6.600 pessoas. Quantas inscrições dessas foram vendidas lá? O que você acha? Chuta aí. Alguém quer chutar, não? Nós vamos aí para a faixa de umas 500 inscrições. Mais de 1.000. Chegou uma informação para mim que ele vendeu lá no dia do lançamento presencial mais de 1.000 inscrições. Eu não sei se é verdade ou mentira, mas a minha fonte era muito quente. E nós estamos falando de, em 24 horas, o Érico Rocha vender quase R$40 milhões. Porque não deu 40 milhões, porque quando 2 pessoas do mesmo negócio compravam, custava R$30 mil. Então ele faturou quase R$40 milhões em 24 horas, meus amigos. É isso que nós estamos falando, que o marketing digital permite quando você atua da forma certa. E tem inúmeras entidades empresariais ou empresas de educação, você conhece muito bem disso, André, que patinam e dizem, olha, o meu pessoal, os meus associados não querem fazer curso. Bota o valor de um curso de 12 horas a R$300, não dá ninguém, dá R$200, não dá ninguém, R$100, não dá ninguém. Meus amigos, mudou. Você tem que fazer uma oferta irresistível, entregar um produto de alta qualidade, que eu tenho certeza absoluta que você vai mudar. Esse evento que nós fizemos do Secov Mob Summit aqui no ano passado, nós organizamos o evento em 60 dias. 60 dias. Vendemos em menos de 40 dias. Enchemos o auditório, foram mais de 310 pessoas, 260 pagantes. Batemos as metas de patrocínio, porque o conteúdo de valor. Então, o que está em jogo não é o preço, né? E quanto tempo se fala isso, que ele esquece o preço, fala de valor. Conteúdo de valor é aquele que o cara quer comprar. E hoje em dia você dá de graça isso. Você fala as coisas no começo para depois você vender alguma coisa. Num dos cases lá que a gente acompanhou, todas as pessoas que estavam lá no Fórmula de Lançamento presencial vendem produtos digitais. Na grande maioria, cursos digitais, né? E um dos cases, né? A moça falou o seguinte, olha, eu não sou uma empresa de cursos. Eu sou uma editora de conteúdo. E de vez em quando eu vendo um curso. Então essa é a mudança. Né? O que falam de inbound marketing há muito tempo é isso. É que você entrega o conteúdo, as pessoas te seguem no YouTube, no Instagram, no Facebook, qualquer rede social, as pessoas percebem que você conhece o que você está falando, e algum dia, quando você vender alguma coisa, um e-book, uma videoaula, um curso, as pessoas compram, porque estão acostumadas. Vou dar um outro case. André, eu não sei se tu conhece o Mairo Vergara. Já ouviu falar do Mairo Vergara, não? Já, sim. Conheço. Se a gente perguntar na nossa lista aqui, quem conhece o Mairo Vergara, eu garanto que metade não conhece. Agora, se eu perguntar, você conhece o Yazigi, o CCAA, o Wizard, Fisk, né? Eu tenho certeza que todos conhecem. Agora, o Mairo Vergara, ele é um dos principais influencers de ensino de idiomas, de inglês, da língua inglesa. E o Mairo Vergara, ele vende em 2 dias na internet R$10 milhões de curso de inglês. 2 dias, gente. Então, assim, tem coisas acontecendo que as pessoas não enxergam e que estão acontecendo, passando embaixo do nosso nariz e que a gente precisa acordar. E por que a gente não enxerga? E muitas vezes duvida, né? O Érico Rocha é um cara que muita gente chama de cambalacheiro, né? E na verdade não é. Na verdade ele enxergou algo, foi atrás, aprendeu e hoje ele ensina isso. Então existe muita oportunidade no mundo digital que quando a gente começa a mudar o nosso mindset, a gente começa a enxergar. E é por isso que eu falo,
tente mudar o seu mindset. Comece a seguir influenciadores digitais, a baixar e-book, a ver videoaula, vá atrás. Se puder, vá ao Vale do Silício, faça uma imersão. Se não puder no Vale do Silício, tem uma empresa aqui no Brasil que eu gosto muito, a Startse. Eu acompanho eles há 2 anos e foi o primeiro evento que eu fui de Vale do Silício, foi em São Paulo 2 anos atrás. E que eles têm também chamado muito atenção aqui no Instagram, porque eles, inclusive, inovaram no modelo das lives. Eles têm colocado ali acoplado as câmeras de maneira que eles consigam colocar, inclusive, vídeos, mais pessoas participando. Até na live, que parece algo normal, a Startse já renovou também o modelo dessa forma de apresentação. Deixa eu mandar um abraço aqui, o Reinaldo. Boa noite, amigo. O Márcio Nogueira, Jean, Diogo, Pizzica, um abraço. Ná também. Rufus, minha esposa Cibele está assistindo ali da sala. Aninha Barcelos, Cibele, boa obrigado, noite. Cibele. Charles Salum, boa noite, amigo. Neném, prazer em ver. Miriam Chilense, da AMP de Balneário Camboriú. Marquinhos, Madu nos acompanhando lá de João Pessoa. Obrigado, a minha cunhada, a Ju Dainec, lá de Mangueirinha, no Paraná. Um abraço. Bom, gente, tem bastante gente aqui, o Núcleo Cervejeiro, Vanderlei. Nossa, vocês me desculpem aqui, a Mariana do Sebrae, Evandro, querido amigo, um abraço. Marlon, né? Então tem bastante gente aqui, o nosso amigo João Neto, Juarez Felipe, e vamos embora, né? Bastante gente, a Suelen. Oi, Suelen, tudo bom? A nossa colaboradora lá do Secov, Gustavo, meu querido amigo também, Dani Benedetti. Bom, vamos voltar aqui para falar, desculpa, o pessoal aí da AMP Caçador também. Todos, isso. Só reforçando, né, Alcides, a todas essas pessoas que estão nos acompanhando, mande aí a sua pergunta, né? No final, façamos aí esse intercâmbio, por favor, né? Façam aí o contato com o Alcides, voltem aqui na minha rede, e esse papo que começa agora, ele vai poder seguir bastante. Alcides, eu queria pegar alguns destaques dessa sua fala. O Luciano Baldança, lá de Portugal, mandando um abraço também. Obrigado, Luciano. O Dene, boa noite, Dene. Oi, Dene, da Apis, obrigado, Dene. Bom, você falou ali em algumas coisas que são bem interessantes, que a gente percebe extremos, que não são de hoje nem dessa crise, né, Alcides? Na verdade, assim, muitas vezes, quando algum empreendedor tem uma ideia e ele busca apoio, o que é muito natural é ele ouvir, né? Olha, essa ideia aí não vai dar certo, isso aí é uma loucura, isso aí não tem nada a ver, porque está muito fora daquilo que já funciona, né? E depois, quando dá certo, às vezes os segmentos também darem uma freada, né? Aquela coisa de protecionismo. Não, está entrando aqui um aplicativo que está mexendo com o nosso segmento mais tradicional. Então, quer dizer, o processo de inovação, ele encontra já essas barreiras culturais, mas não são suficientes para frear a inovação de fato, né? O que precisa é ter um empreendedor que olhe com esse olhar, né, mais positivista e realmente queira quebrar algumas dessas barreiras para encontrar aí o seu negócio dando certo. Lógico, isso não vai servir para todo segmento, não é toda ideia que dá certo. Nesse momento agora, talvez isso seja ainda mais difícil, mas o que eu queria te convidar, e até olha lá, ó, puxão de quem veio, foi aí da sua esposa, viu? Vamos pegar agora umas dicas, aí Cibele, ó, puxando a sua aqui. Umas dicas do empresário que agora está nessa situação, né? Então, amigo, a gente pode começar a direcionar para eles para começar a ter boas ideias? Deixa eu falar um pouquinho sobre a zona de dilema, que é uma coisa bem difícil para a cabeça do empresário, e aí nem sempre é a associação, a empresa que não quer inovar. A zona do dilema é aquele período que antecede a grande disrupção de um determinado setor da economia. Isso a gente acompanhou aqui nos jornais, né? O Secov aqui, um cliente meu, tinha um jornal impresso semanal, que era o Classe Imóveis. A gente distribuiu o jornal em 800 pontos de distribuição, eram 12 mil exemplares, até 2013. Vendia, dava resultado para a entidade, era super legal. O Diário Catarinense, quem nunca pegou aí o DC Classificados? Todo mundo vai se entregar agora aí o DC Classificados, né? E é verdade. E assim, o maior ano de faturamento do Classe Imóveis, e posso afirmar que do Diário Catarinense não foi diferente, foi no ano antes de fechar. Então, o jornal vinha crescendo, e paralelamente ali a internet, os portais de imóveis também. E os jornais impressos fortíssimos, os portais patinando. E o que acontecia, né? De um ano para o outro, acabou. As imobiliárias deixaram de investir no DC Classificados, também no Classe Imóveis, a entidade encerrou. E por que os jornais eles não investiram tanto em portais?
Porque é a zona do dilema, olha, será que eu deixo de investir no jornal para colocar portal? Então a zona do dilema é isso. Então isso existe em vários setores da economia, né? Por que eu vou deixar de fazer uma coisa que dá lucro, rentável, para apostar numa outra que eu não conheço direito e que não sei se vai dar certo? Né? Zona do dilema. Então esse é um grande problema. Então muitas vezes não é a associação, não é a empresa que não quer inovar, que não deixa. Também tem isso, mas a zona do dilema é terrível. Você deixar de investir no seu negócio que está dando dinheiro, que você conhece muito bem, está 10, 20, 30 anos lhe dando dinheiro, lucro, para mudar completamente para um negócio que você não sabe se vai dar certo numa praia, num mar que você nunca navegou. Então, realmente, é bastante difícil. Agora, então, eu vou falar aqui a Cibele, né? Sugestão aos pequenos negócios, né, gente? Cibele, cortar despesa, é momento de rever todas as despesas, usar e abusar de tecnologias para trabalhar à distância, né? A gente está falando há pouco de aplicativos que a gente está usando, do home office, gratuitos. Aprender a trabalhar com home office. Eu tenho um colega do Piauí que tinha um restaurante que o forte dele era a pizzaria presencial. Anteontem ele falou numa reunião virtual nossa que ele não sabe se vai voltar com um restaurante físico. Ele está vendendo tanto pela internet que ele está avaliando se efetivamente ele vai ou não vai retornar com as atividades presenciais. Então, primeiro, reduz a despesa, é hora de cortar a despesa. Se tem dúvida, corta. A gente não sabe quanto tempo vai durar essa crise de saúde, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa crise econômica. Então, reduza todas as despesas. Deixe a associação para o final. Como nós já falamos aqui, que a associação pode ajudar muito nesse momento. Segundo, use e abuse de ferramentas. Terceiro, depois de você fazer o dever de casa de cortar despesa, busque linhas de crédito. Então aí a gente tem hoje aqui em Santa Catarina o BRDE com umas linhas ali, parece que até 80 mil reais não exige garantia real. É uma linha bacana para microempresa. Acho que a gente tem que correr lá, gente, quem está nos ouvindo, corre lá, porque o dinheiro é limitado. Por exemplo, Badesc lançou uma linha, em menos de uma semana acabou. Então a gente tem que correr atrás desse... É limitado, né? Fixo, né? Então o BRDE tem uma linha legal até 80 mil, talvez até um grupo de empresas de menor porte. Terceiro, busque o seu banco, seja cooperativa de crédito, agência, banco privado ou banco público. Fale com o seu gerente, converse com ele. O seu banco é aquele que conhece o seu histórico. Então, se você já tem crédito lá, vai ser mais rápido de você liberar esse crédito. É verdade que muitas vezes pode não vir naquela taxa que você queira e talvez às vezes não saia. Porque, infelizmente, na crise, os bancos eles aumentam as taxas de juros e fecham o crédito. Eles fecham a torneira do crédito, que sabe que na crise pode tomar calote, pode ter um cliente que não vai pagar o crédito. Então, mas vá nele, vá na cooperativa de crédito, se você tem, vá num banco que tem linhas interessantes. E eu anuncio, já falei também, que foi aprovado no Senado um projeto de lei do senador Jorginho Melo, muito bacana, muito legal, que muda o paradigma do crédito para os pequenos negócios no Brasil. Então, a gente acha que deve ser aprovado na Câmara na próxima semana, depende de acordo, mas o senador Jorginho tem feito um belíssimo trabalho e deve ir para sanção ainda no mês de abril do presidente Bolsonaro. Tem ainda a regulamentação do Conselho Monetário Nacional, mas a gente acredita que a gente consiga ter essa linha de crédito ainda em 30 dias. Vamos torcer para isso dar certo. Por que eu digo que muda o paradigma? Porque nessa linha específica dessa lei, que é o PRONAMP, o risco do crédito, André, 80% do risco é do Tesouro Nacional, é da União. O risco do banco é só 20%. Então, pense bem, as cooperativas de crédito... É o principal fato gerador da taxa de juros que é cobrada pelo banco. Isso, exatamente. Eu te digo até que não é nem tanto a taxa de juros, mas a decisão de dar ou não dar o crédito para determinada empresa ou determinada pessoa. Também, deliberação. Então, assim, pensa bem, uma cooperativa de crédito, né? Se você tem que pegar lá 20 mil reais, por exemplo, vamos falar em 100 mil, para ser mais fácil de fazer a conta. 100 mil reais, 80 mil do risco é do Tesouro, é da União, e 20 mil é da cooperativa. Se você já tem 20 mil reais em cotas da cooperativa, fica zero o risco da cooperativa. Se você tem que pegar 50 mil reais e você tem 10 mil reais de cota da cooperativa, é 20%. O risco da cooperativa é zero, ela tem as cotas. Ela sequestra as cotas e fica sem risco. Então essa mudança de paradigma, quando a União assume o risco, fica mais fácil do dinheiro chegar na ponta. Então eu acredito que a gente precisa efetivamente
aguardar um pouco. Quem pode aguardar, quem não pode aguardar, pegue a linha de crédito que está disponível, se você não pode aguardar. Ou então, suspenda a execução do seu negócio, né? A gente falar com o público e multissetorial é difícil, né? Você tem imobiliárias, você tem oficinas mecânicas, você tem instaladores de serviço. Então não tem fórmula, André, que se aplique a todas. Além dessa, corte despesa, renegocie com fornecedores. Não dê o golpe nos seus fornecedores, gente. Não façam isso. Isso é uma cadeia. Por favor, né? Imagine se todos agora suspendam todos os contratos. Não façam isso. Chamem, negociem com empatia, um por um, caso a caso, se coloque no lugar do próximo e vamos fazer a economia girar. Isso é que é importante. Suspenda, discuta, renegocie, façam isso para depois, então, correr atrás do crédito. E aí, essa crise, André, infelizmente, a palavra de ordem é imprevisibilidade. Então, eu tenho conversado com muitos amigos empresários e a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Então, você reduzir o seu custo é essencial para você sobreviver nesse novo cenário. E digo mais, né? Eu acho que digo mais que a gente, depois dessa crise, a gente não sabe qual é o mercado que nós vamos encontrar. E eu não digo qual é o mercado, não é em virtude do tamanho, porque o PIB já encolheu, o nosso mercado já encolheu, todos nós perdemos já. Poucos segmentos ganharam, mas eu digo que posso arriscar que a grande maioria dos setores já perderam dinheiro porque a economia já encolheu e muito, a economia do Brasil e a economia nacional. Mas vai haver um novo mercado. Né? As pessoas que estão trabalhando agora com teleatendimento, será que voltam a fazer o atendimento presencial na mesma intensidade? Aqueles clientes que estão comprando pelo WhatsApp ou pela internet ou por marketplace vão voltar que eram a às vezes presencial. Resistentes a isso e agora Exatamente. entenderam, conseguem fazer isso com muita comodidade, né? Transformação digital forçada. A minha mãe está comprando no Forte Atacadista pelo WhatsApp. Ela ia no IPO para fazer compra. Né? Então, está comprando pelo WhatsApp. Então, não veremos o mercado igual quando essa crise passar. O mercado será outro. Menor, com certeza. Até pegando essa abertura que você deu ali, Alcides, puxando uma pergunta um pouco mais cedo que a Ana Barcelos nos fez. Nós estamos focando muito nas microempresas e muitas dessas microempresas têm, inclusive, como fornecedores MEIs, né? Que sofrem ainda um impacto um pouco maior. Dentro do universo das associações, como é que os MEIs têm se relacionado com as empresas e com as entidades? O MEI é um empreendedor individual, né? É aquele que fatura no máximo R$81 mil por ano. Nós estamos falando aí em pouco mais de R$6 mil por mês. Então, eles são a base da pirâmide, né? A base da pirâmide do empreendedorismo no Brasil. Então, eles eram muito informais. Vamos falar no genérico, não são todos assim, mas na grande maioria, o Sebrae teve muita dificuldade de encontrá-los, a troca de telefone celular constante. Então, esse público de empreendedores individuais, foi chamado para a economia faz 10 anos, a lei é de 2009. Então, o empreendedor individual precisa de uma atenção especial. E muitos deles, para vocês terem ideia, vão conseguir acessar essa bolsa, o Corona, como é que eles estão chamando? O Corona Voucher, né? De R$600 por mês. Porque, pensa bem, o instalador elétrico que não pode entrar na casa das pessoas, faz o quê? O motorista de Uber, de aplicativo, pouca gente está andando de Uber, vai fazer o quê? Então, são empreendedores individuais, na sua grande maioria, que precisam do apoio do governo. Então, estão nessa faixa mais baixa de renda e conseguirão, muitos deles conseguirão acessar esse Corona Voucher, né, de R$600 por mês durante 2 meses, podendo, já se discute até a postergação, quem sabe por mais 1 ou 2 meses. Então, o MEI precisa do nosso apoio. E o Sebrae vem fazendo um grande trabalho. E sem aninha, os MEIs eles podem se associar nas associações. No caso da FAMPESC, vamos lá, o sistema federativo, né? Você tem uma confederação nacional, várias federações em cada estado e várias associações em cada estado. Geralmente, as associações que recebem a associação do empreendedor individual. No caso da FAMPESC, naquelas cidades onde não tem associação, que não tem AMP, a FAMPESC, sim, como federação, aceita o empreendedor individual como associado direto, né? Setor de saúde, né? A Aninha, novamente, o comportamento dos consumidores já mudou. O mundo já vinha mudando antes da crise e agora com a Covid-19 vai mudar muito mais. Nós viveremos um outro mercado quando essa crise passar. Né? Oi, Luciane Bagi, um abraço. Evandro Linhares, precisa sair? Tá ok, amigo?
Luciano Baldança, Portugal, bancos têm como ficar 6 meses sem pagar a hipoteca. Isso aí, a gente aqui no Brasil são 3, Baldança. Todos os bancos aqui têm uma norma, me corrijam se eu estiver errado, pelo menos Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, a nossa cooperativa de crédito também já prorrogou, suspendeu o pagamento aí de financiamentos por 3 meses. Tem informações do BNDES... O financiamento imobiliário da Caixa já confirmado. Já, também, né? Então, os bancos estão fazendo isso, sem dúvida alguma, é uma suspensão, né? Então, as pessoas vão continuar devendo. A gente tem informações que bancos privados eles estão fazendo, mas estão cobrando multijuro. Eu acho que é uma baita de uma covardia eles fazerem isso. O lucro dos bancos no último ano foi de mais de 100 bilhões de reais. Então, os bancos também precisam agora cortar na carne, porque a crise que a gente vive é uma crise bastante profunda. Cervejaria Rain, oi, tudo bem? Temos que adaptar essa nova realidade, é isso aí. Paulo Freitas Júnior, perfeito, amigo. Nós temos que nos reinventar e assim por diante, né? Um abraço, Marcelo Zimmermann. Já respondemos aqui a Cibele, já respondemos a Aninha. A Cibele você não deixa de responder, hein, Alcides? Vou apanhar em casa. Está aqui o Jean Carlos até comentando, né, que muito disso é da realidade dele também, da área de ar-condicionado, né, serviços para ar-condicionado. Na verdade, assim, todos os prestadores de serviço sofrem esse processo de uma maneira um pouco mais intensa, porque geralmente não tem aí a proposta de crédito, pagamento de longo prazo, parcelamento, acentuado como a negociação de produtos, né? O que eu queria ver com você, Alcides, nós estamos aqui chegando ao final, são nossos últimos 8 minutos, né? Nós vimos um pouquinho do panorama de algumas das empresas, a gente viu um pouquinho da condição das associações comerciais. Quais são os pleitos que hoje as associações, além do que já foi encaminhado, né, está entendendo que nessa próxima fase aí de busca de auxílio para essas micro e pequenas empresas teria que ser vislumbrado pelos governos municipal, estadual, federal, né? Quais são os pleitos que as entidades estão aí se preparando para defender ou tentar buscar? E, por fim, né, quem está participando conosco, como é que leva o seu pleito, leva a sua proposta, leva a sua ideia dentro do seu segmento, né? Você falou muito bem ali da condição de segmentação, até pouco tempo atrás o pessoal entendia que um tem que matar o outro, agora está percebendo que se unindo, todo mundo do mesmo ramo, a gente é fortalecido e encontra aí um apoio diferenciado. Mas como é que esses segmentos vão na associação comercial, levam esse pleito, justificam para isso ser defendido nas instâncias, tanto públicas quanto até às vezes privadas, de uma maneira conjunta e comunitária? Então, André, o tempo é curto, eu não vou conseguir falar tudo. Eu vou focar em 2 coisas. Primeiro, mandem a sua sugestão para a associação comercial, para a CDL, para a AMP ou para a FAMPESC, que vocês me conhecem, mandem aqui no meu Instagram, que a gente vai levar para os governos. Eu participo diariamente com o governo do Estado, do Grupo Econômico de Assessoramento ao Governo, de forma voluntária, sugerindo alternativas aí para o retorno da atividade econômica no essencial. E aí esse é o ponto principal, gente. O maior desafio do setor econômico é esse. A gente recebe, André, áudios de empreendedores do interior falando que demitiu 50, 100, 200 pessoas porque o comércio está fechado. Agora, ninguém tem a resposta se você também abrir o comércio, se também a epidemia não vai aumentar. Então, acho que o grande desafio nosso, das entidades, das autoridades, é esse, é encontrar um equilíbrio sobre aprender a conviver com o vírus e medindo sobre a capacidade de atendimento do sistema de saúde. Está claro, os epidemiologistas, todos têm falado que no mínimo 50%, 80% da população vai pegar o vírus. O grande problema é achatar a curva para que o sistema de saúde não seja impactado. Então, todo mundo vai pegar o vírus, né? 80% das pessoas vão pegar o vírus. O problema é a capacidade do sistema de saúde. Então, acho que hoje o grande desafio é esse, é encontrar uma fórmula com muito diálogo, com muito estudo, ciência, ouvindo os empreendedores, de você permitir, sim, algum tipo de algum período, alguma situação do retorno das atividades econômicas e medindo, sem dúvida alguma, o impacto disso na disseminação do vírus. Eu tenho assistido hoje, principalmente, menos ontem, mais hoje, falando de indicadores, né? Que você precisa ter, no máximo, 30% das pessoas circulando. Então, se assim for, nós temos que treinar as pessoas, os consumidores, os cidadãos, a não sair de casa, a não ser que na mais estrita necessidade. Então, vamos permitir que as atividades econômicas não essenciais voltem,
vamos dar apoio para que elas se reinventem, para que possam, de alguma forma, desenvolver as suas atividades, mas vamos confiar nas autoridades. A gente precisa, no momento de crise, confiar nas instituições, confiar nas autoridades, por mais difícil que seja, aí nesse momento, com a imprensa criticando absurdamente várias ações que vêm sendo tomadas. Gente, sem tomar lado, que é a favor de um ou contra o outro. A gente precisa ajudar. Eu acho que, André, então, o maior desafio, né, das entidades empresariais, das empresas e da comunidade é encontrar uma forma de conviver com o vírus, onde a gente não leve para uma quebradeira geral, e muito de olho nesses indicadores de saúde para que a gente não estresse o nosso sistema de saúde, senão, sem dúvida, viraremos uma Itália. Esse eu acho que é o nosso maior desafio. É um grande desafio, é um desafio que globalmente, né, todos estão buscando a resposta, né, Alcides? Mas que a gente encontra muitas vezes na questão ideológica e partidária uma discussão que não consegue trazer uma evolutiva, né? Então, dentro desse processo, o associativismo talvez seja uma grande saída, porque é justamente o exercício das pessoas estarem cada vez mais buscando uma condição de centro nas ideias e não de uma polarização tão extrema, né? Então, ainda fica hoje, aí esse convite. Quanto tempo temos, André? Para não passar de 1 hora. 3 minutos. Então, para finalizar, ainda hoje participamos de uma reunião com a CONAMP, com a Confederação Nacional de Micro e Pequenas Empresas, já buscando alternativas para o pós-crise, o que virá depois da crise, né? Então, estamos aí com uma ação muito grande de centrais de negócios, centrais de venda. O mercado vai diminuir depois da crise, mas ele continua existindo, ele vai existir. Então, a gente precisa, com o associativismo, juntar empresas do mesmo segmento para vender junto, para alcançar mercados que não tinham, usar a internet para acessar mercados que não existiam, que não tinham acesso, seja o mercado nacional ou internacional, comprar junto centrais de compra para conseguir comprar por menor preço, adquirir poder de barganha, se juntar para acessar tecnologias novas que sozinho não se tem. Eu não tenho dúvida alguma que o associativismo vai ser o caminho das empresas que querem se reinventar e buscar novos ares. Então, André, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, um grande abraço aqui aos amigos que nos assistiram e estamos à disposição pelo Instagram ou pelo Facebook. Ô, Cides, eu tenho só que te agradecer, obrigado pela possibilidade honrosa de ter feito aí a sua primeira live no Instagram, né? Para a gente foi muito positivo e aí com um tema tão bem explanado pelo amigo. Eu realmente te agradeço, não só a você, a todos que nos acompanharam, aí muita gente participou. Eu queria reforçar mais uma vez nesse último minutinho que nos resta. Entra agora lá no perfil do Alcides, anexa ele, entra no meu perfil, vamos continuar conversando daqui para frente, vamos fazer uma grande corrente aí de relacionamento para que a gente possa superar esse momento. Continue mandando perguntas também, comentários, e vocês vão acompanhar aqui no meu perfil outras pessoas vindo a debater conosco. Nós temos amanhã aqui professor Rodrigo Tonel, no sábado nós vamos estar aqui com a Melina, que é uma expert aí na área de branding. Na segunda-feira, estou aqui com o Dr. Conrado para a gente ver como é que foram os impactos na legislação trabalhista. Então, são muitos temas que afetam de maneiras diversas os empresários e os negócios. E o que a gente quer é justamente isso, que todos esses temas possam, de alguma maneira, contribuir aí com o seu negócio, com o seu momento e que nós juntos possamos estar fortalecidos. A cada um de vocês, muito obrigado. A gravação da live fica disponível aqui no perfil pelas próximas 24 horas, em breve o vídeo também. E nos vemos aí amanhã, nesse mesmo horário, para continuar a nossa discussão. Muito obrigado, Alcides, a todos vocês. Um grande abraço. Boa noite, gente. Obrigado, um abraço a todos.